A paz do Senhor, querido professor, graças a Deus por mais uma oportunidade de estar gravando essa videoaula, que é um subsídio do CAPED, para que você possa preparar a sua aula, para que você possa ter aqui mais conteúdo, a fim de enriquecer os seus comentários diante da sua sala com os seus alunos. E nessa ocasião, que estudaremos a lição de número 2, que tem por título O Herói que se Revestiu de Cristo, onde falaremos um pouco sobre a vida de um dos gigantes da fé, depois de Paulo, talvez um dos maiores teólogos que já passou por essa terra, que é Agostinho. E eu tenho o privilégio, a honra de estar dividindo essa gravação com o irmão Elias, que também já foi comentarista, é comentarista do nosso campo, um homem de Deus e um homem que está à altura, com certeza, para comentar sobre Agostinho. Pai do Senhor, irmãos e irmãs, vamos ver se estamos mesmo, né, irmão Sérgio? Realmente o tema é excelente, a revista no geral, mas essa aula aqui, eu não sei se é da opinião do irmão Sérgio, mas Agostinho, ele tem esse poder de atrativo, né? Esse poder de atração, né? Na teologia. Quer seja para refutar alguma coisa dele, quer seja para embasar, o Agostinho está sempre no meio, né? Estudar teologia e principalmente a área de filosofia cristã, sem Agostinho não tem como. Né? É um grande nome da teologia e da filosofia cristã, da teologia moral, né? É o maior expoente da teologia moral e ética e moral é o Agostinho. E, com certeza, é um assunto excelente e os alunos terão o prazer aí de uma manhã abençoada, onde vamos aprender bastante. Amém, graças a Deus. Além da Bíblia, né, que é a nossa fonte de pesquisa primária e principal, para escrever essa lição, eu me utilizei bastante desse livro, Confissões de Agostinho. É uma literatura que eu indico para que você, professor, possa estar pesquisando. Nas próprias referências bibliográficas também tem um link da obra que eu consultei em PDF. E é importante você ler, você pesquisar essa obra, por quê? Porque ela é, digamos, a obra biográfica que o próprio Agostinho escreve, né, contando detalhes de sua vida. Essa lição ela tem por título O Herói que se Revestiu de Cristo. Por quê? Porque muitos trabalham com Agostinho apenas a ideia da teologia e da filosofia. Ele foi um gigante. Porém, no processo de escrever, e confesso aqui que eu fiquei muito em dúvida sobre o que falar de Agostinho. E aí foi quando, na ocasião, eu, olhando ali os meus livros, né, e olhando a minha biblioteca digital, eu peguei e me deparei com os livros Confissões e penso que tenho certeza que o Espírito Santo me direcionou a falar sobre a conversão de Agostinho, né? Mas, irmão Elias, quem foi Agostinho? Quem foi Agostinho? Essa é a questão, né, irmão Sérgio? Você pegando o gancho aí do que você falou, né, da questão do que escolher, porque é vasto, né, a obra dele. E realmente fica difícil pegar onde que eu vou entrar para falar sobre Agostinho. E Confissões, o que eu gosto de Confissões, porque Confissões é uma oração, né? É um livro que é uma oração. É a oração de Agostinho. A maior obra de Agostinho é justamente a sua oração, né? E Agostinho, esse grande nome aí que dentro da Igreja Católica ele é mais conhecido do que no mundo cristão evangélico, né? A Igreja Católica é mais conhecido. É o bispo de Hipona, ou como nós falamos sempre, né? O bispo de Hipona. O Agostinho, ele é um ícone, é uma figura. Alguém que veio do mundo, passou pelas dificuldades, né, do pecado, se cedeu por muito tempo ao pecado, ao mundo secular, apesar dos apelos da sua mãe, né, da sua santa mãe. Nós falamos santa no sentido bíblico mesmo,
não no sentido que a igreja comumente católica atual utiliza, né? Uma vez que nem santos ainda existia, né? Inclusive Agostinho é conhecido hoje como santo, mas nem existia esse processo de santificação como é conhecido hoje, de beatificação. E Agostinho, se fosse para perguntar uma palavra para definir quem foi Agostinho, eu diria que ele é o fruto de uma oração. Agostinho, creio eu que assim como... E aí que é interessante, irmão Sérgio, que eu acho que nós vamos ser tocados bastante com esse trabalho aí que o irmão fez, bem feito, bem elaborado, é justamente que você trouxe aqui os heróis da fé, e que são homens que, assim como nós, principalmente nós que viemos do mundo, eu no meu caso, né, nós podemos nos identificar muito com esse homem aqui, com Agostinho. Quando a gente lê a vida de Agostinho, a gente se identifica muito com ele. Porque Agostinho, ele fez de tudo para fugir de Deus. Eu olho assim, eu acho que ele fez de tudo para fugir de Deus. Só que a sua mãe, enquanto ele estava fugindo de Deus, se entregando aos prazeres e tudo mais, principalmente, eu sei que aí dentro dessa área aí tem gente que diz que não era bem assim, né? Principalmente as orgias, né? E enquanto ele fugia para os prazeres da carne, a sua mãe ajoelhava e orava por ele. Então, se fosse para definir Agostinho, eu definiria ele como o fruto de uma oração. Esse que é o Agostinho, né? E teve uma infância como todo mundo, como todos do mundo que veio do mundo, né? Conturbada, cheio de altos e baixos. Agostinho foi isso, né? A vida dele era aquela altos e baixos. Mas uma das coisas que eu gosto que Agostinho tinha era a curiosidade pela verdade. Foi a busca pela verdade que levou Agostinho até Deus. E aí eu tenho certeza que o irmão aí vai comentar mais para frente sobre esse assunto, né? Mas as obras que ele foi atrás, até mesmo a seita que Agostinho entrou, que é o maniqueísmo, a intenção dele era encontrar a verdade. Era alguém que era curioso por natureza, mas o grande objetivo da vida dele, ele tinha um objetivo mesmo lá no mundo jogado, ele queria conhecer a verdade. Após ter contato com aquelas obras de Cícero, principalmente, né? Que perdido, ninguém nem sabe como que era, mas o fato é citado por ele, e ele tem o primeiro despertar. Eu creio que o Agostinho teve 3 despertares na vida. Um despertar para a intelectualidade, quando ele teve contato com essa obra, um despertar filosófico, né, para um mundo mais, vamos dizer assim, para o mundo das ideias, platônico e tudo mais, e um despertar na sua conversão. Então você vê que Agostinho foi um homem que ele teve algumas fases, e ao longo de cada fase ele teve suas lutas, inclusive após a conversão. Aliás, inclusive não, principalmente, né? Aí que começa a grande luta. É verdade. Então, Agostinho é esse homem aí, que nós vamos acabar descobrindo ao longo dessa aula aí um pouco mais sobre ele. Bem interessante, profundo essa definição de Agostinho, porque consta na história que, certa ocasião, Mônica, sua mãe, procurou um bispo da região e falou: olha, vai conversar com meu filho Agostinho, tal, ele está em busca da verdade. E o bispo sabiamente respondeu: Mônica, não preciso ir atrás, porque Agostinho é o filho gerado nas lágrimas. Exato. Isso é muito profundo. E confesso que quando eu li essa parte da história, até para entender um pouquinho desse contexto conturbado de Agostinho, era uma outra das vertentes que eu queria colocar também, talvez, que era o poder que uma mãe, que um pai exerce sobre a conversão de um filho. Porque Agostinho, ele nasce em um lar não tão rico, mas também não era pobre. Exato. Somente sua mãe é uma cristã devota e santa no sentido bíblico. Sim. Mesmo. Paulo vai falar de santas mulheres. Sim. De Deus. Seu pai é um funcionário público, né, do Império Romano, só que é um homem também entregue ao pecado, à idolatria, não quer saber de Cristo. E Agostinho, o irmão colocou bem aí, ele está no meio disso, entre seu pai e sua mãe, e ali ele tem uma vida de entrega a orgias, a outros pecados. E uma coisa interessante, que até o irmão colocou aí sobre a busca pela verdade, a grande historiadora Carol Basso, ela coloca em uma das suas aulas na Escola Convergência que Agostinho,
ele experimenta primeiro uma conversão intelectual. É a busca pela verdade. Exato. Né? E isso não é exclusividade de Agostinho, porque você pega o Lewis, também teve a mesma situação. Ele se converte intelectualmente. Você pega, por exemplo, outros grandes gigantes da fé, que tem uma conversão intelectual primeiro. O próprio Jonathan Edwards, você vê que ele nasce num berço, mas ele primeiro se converte intelectualmente aos 17 anos que ele tem aquela conversão do coração, por assim dizer. Isso. O John Wesley também. Então, é muito interessante. Muito interessante. Eu acho legal essa sua definição de quem foi Agostinho. Um filho gerado por lágrimas, um filho de oração, né? Então, é um dos primeiros pontos aí, professor, que você pode trabalhar a nível de introdução com Agostinho, né? Um outro ponto que eu acho interessante em Agostinho, e aqui já entrando na obra Confissões, e num assunto que é totalmente bíblico, e eu penso que ninguém, depois de Paulo, conseguiu falar ou teve tanto interesse que foi em relação ao pecado e à graça quanto Agostinho. É a sua definição, eu até escrevi aqui, a anatomia do pecado para Agostinho, né? O que o irmão poderia acrescentar aí nessa anatomia ao pecado que ele nos trouxe aí, que eu confesso, quando eu li isso no livro Confissões, eu fui escrever, eu fiz assim, irmão Elias, uau, que homem profundo, porque nós às vezes procuramos definir o pecado nas grandes coisas, né? Não, adultério, a prostituição, é pecado. Mas Agostinho, ele vai lá numa coisa que aparentemente é coisa de criança, mas ele fala, aquilo ali foi um deleite, né, em fazer o mal. A anatomia do pecado que ele... Exatamente. E assim como Paulo, né, quando eu olho estudando Agostinho, a gente vai olhar, tem muito de Paulo. Vamos dizer assim, as teologias voltadas mais para liberal e principalmente a filosofia, eles identificam Agostinho com as obras platônicas, né? Mais com a filosofia, é mais um filósofo. Só que quando a gente lê mesmo, um cristão lê Agostinho, a primeira coisa que vem na mente dele é Paulo. E principalmente a carta aos Romanos, né? Isso daí que o irmão colocou é bem verdade, porque a própria história da igreja mostra que Agostinho bebeu. E a sua conversão, daqui a pouco falaremos, passa por Romanos. Passa por Romanos. E quando você vê a linha, e inclusive a linha de raciocínio lógico, que aqui nós estamos falando de dois grandes intelectuais. Sim. Né, dentro da história da Bíblia, Paulo e Agostinho. E quando você vai ler, você vê que os dois têm a mesma linha de raciocínio na questão da origem do mal, do pecado. E uma coisa que eu gosto em Agostinho, que tem em Paulo e que Agostinho também, quanto ao pecado, é o escândalo com o pecado. Né? Ele fica escandalizado. Quando ele entende o que é pecado, ele fica escandalizado. Ou seja, o entendimento do que é o pecado faz com que ele se escandalize, ele se fica horrorizado. Que é a mesma coisa que acontece com Paulo. Quando a gente vai ler nas obras de Paulo, a conversão de Paulo, e principalmente as obras dele, você vai ver que eles têm um certo escândalo, quando olham o pecado com escândalo. Que eu acho que é algo que nós cristãos deveríamos, quando Paulo fala que nós devemos ser imitadores dele como ele era de Cristo, eu acho que muitas das vezes a gente é meio falho nessa questão aqui, porque parece que nós não nos escandalizamos mais com o pecado. Sim. Aí a gente fala, não, mas no mundo que nós vivemos hoje, como é o mundo de hoje, para cada tempo seu mal basta, né? Então, sim, o tempo de Paulo era o suficiente para ele, o nosso também tem que ser suficiente para nós, tá? E o que eu vejo é que tanto Paulo quanto Agostinho, o pecado causava escândalo neles. E isso nós precisamos também. Olhar para as coisas do pecado e escandalizar, ser impactado da forma que eles foram, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, viu, irmão Sérgio? E como você falou, ninguém expôs o pecado tão bem quanto esses dois homens. Sim. Por isso essa grande referência para nós aqui, né?
Porque eles vão atrás de entender como que qual é a origem do mal? Da onde vem o mal? Por quê? Né, que igual na nossa lição aqui. Porque as coisas que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas, engraçado, sem querer, quando eu percebo, eu já fiz o mal. E não só voluntariamente, né? Porque o mal, como o Paulo vai falar, o ser humano ele se tornou escravo do pecado. Então, ou seja, quem manda no ser humano é o pecado, né? A carne, que fica essa luta entre a carne e o espírito, né? E ele vai falar, por que quando eu quero fazer algo bom eu não consigo fazer, eu tenho impedimentos, intelectual, psicológico, físico, e tudo é barreira. Mas o mal, quando eu percebo, já foi. Então, ele vai, por que isso, né? Então, ou seja, a concepção do que é o pecado causou um impacto e um escândalo em Agostinho, assim como foi em Paulo, aconteceu com Agostinho. E eu acho que a gente precisa experimentar desse escândalo, olhar para as coisas hoje em dia do mundo, como elas realmente são, que elas são escândalos mesmo. E nós acabamos nos acostumando muito, né, com o mal, com o pecado ao redor. A gente fala, é dele, a vida é dele, não é minha, então deixa quieto. E a gente não se escandaliza tanto assim. Então, eu creio que esse é um dos pontos da questão do pecado aqui, viu, irmão Sérgio? Isso daí é interessante, porque bem colocado aí quando fala que nós nos acostumamos com o pecado. Tem um grande autor bíblico que eu gosto, é o Jane Adams, e ele, em um dos livros que ele escreve sobre aconselhamento bíblico, ele coloca essa ideia que nós procuramos justificar os nossos pecados sempre com alguma coisa. Por exemplo, eu estou triste, mas é porque eu estou com depressão. Ou eu estou por causa disso. Nem tudo é o pecado, porém, tudo é o pecado. Tudo é pecado. Entendeu? Às vezes, Exatamente, eu estou passando um momento de tristeza ou certo período ali de depressão ou coisa do tipo, e não estou dizendo aqui que a depressão é como um todo nesse sentido, mas eu preciso entender a função do pecado dentro disso, né? Eu até coloquei a questão do pecado original. O pecado, ele mexeu com toda a estrutura do ser humano. Deus não criou o ser humano para ter tristeza, mas por conta do pecado, há tristeza. Deus não gerou o ser humano para ter enfermidade, né? Mas por conta do pecado, há enfermidade, né? Então nós vemos que o pecado, ele veio e deformou totalmente aquilo que Deus criou perfeito. Conforme Eclesiastes 7:29, mais uma vez voltando ao livro de Eclesiastes, ali Salomão trabalha, dizendo o quê? Que o pecado, ele pode ser definido como uma quebra da lei de Deus. Isso. Né? E que lei que foi essa? Deus criou o homem perfeito, deu-lhe ali um limite, e esse limite, hoje se discute muito a questão da liberdade, né? Qual que é o limite da liberdade? O limite da liberdade continua sendo a palavra de Deus, né? E às vezes nós não consideramos isso, né? Então é bem interessante isso, essa anatomia do pecado, e nós precisamos compreender essa situação. O pecado, ele está em todas as esferas da nossa vida. Sim, né? Sim. Então, às vezes, eu fico procurando justificar erros nos quais a Bíblia chama de pecado. Exato. E é importante que a gente vê, tanto nas obras de Agostinho quanto de Paulo, quando a gente vai estudar a questão do pecado, a gente vai ver que o pecado, ele bagunçou, usar essa palavra, ele bagunçou com o ser humano. Sim. Né? Porque o pecado, ele vamos dizer assim, ele afetou 3 áreas, pelo menos visíveis, que a gente pode ver já de cara, 3 áreas na vida humana. Ele afetou a relação do homem com Deus, foi interrompida essa relação, foi afetada. Ele afetou a relação do homem, com seu próximo. E principalmente, aonde o pecado afetou mesmo, foi a relação do homem consigo mesmo. Ou seja, o cerne do pecado é sempre central, é sempre no homem. Sim. Porque aí hoje em dia a gente vai olhar, por exemplo, você vai entender por que homem quer ser mulher, mulher quer ser homem. Hoje em dia é ser humano, na madrugada pode ser um cachorro e assim por diante, né? Assim por diante. As barbaridades,
vamos dizer, bizarrice, né? Usar essa palavra bizarrice que a gente vê hoje em dia, principalmente na internet, a gente vê e tudo mais. Por quê? Porque o pecado, ele afetou o ser humano, ele com ele. Então, ele bagunçou com nós interiormente. Sim. Né? Então, nós não perdemos vamos dizer assim, o ser humano, ele perdeu o controle de quem é ele perdeu a sua identidade. Quem sou eu? Até a palavra humano hoje em dia, né? Quando a gente fala ser humano, parece algo negativo, né? Sim. Mas é isso que somos. Sim. Mas é isso que Deus nos fez. Deus nos fez ser humano, nos fizeram ser humanos. E esses seres humanos, ele perdeu a sua humanidade. Eu gosto de pensar dessa forma, que o homem, ele perdeu a sua humanidade. Porque Sim. quando fala nisso aí, fala assim, a humanidade, como se a humanidade fosse o problema. Sim. Mas aí que tá, o problema é que nós não temos a humanidade. O ser humano, naturalmente, né, sem Jesus, colocando para deixar bem claro, o ser humano sem Jesus, ele não tem a humanidade. Quando Cristo nos chama, quando nós somos convertidos por Jesus e nós começamos a entender a palavra de Deus e nos entregarmos verdadeiramente, buscar de verdade, como diz a palavra lá, em espírito e em verdade, conhecer a palavra de Deus e ter essa disposição de homens como Paulo, Agostinho e outros grandes heróis aí que trouxe, vamos dizer, a igreja até nós, que nós estamos hoje em dia, né? Esses grandes homens, pastores e tudo mais. Quando a gente vai olhar essa questão aí do pecado, o pecado ele bagunçou no centro dos seres humanos. Ele bagunçou o centro. Então nós perdemos a nossa referência de humanidade. Sim. Eu acho que a maior referência, o que o pecado mais tirou do ser humano foi sua humanidade. E por tirar sua humanidade, quem eu sou agora, né? Vem aquela pergunta, né, filosófica antiga. Quem sou, de onde venho, para onde eu vou. Se eu não sei quem eu sou, eu não vou saber de onde venho nem para onde eu vou. Ou seja, não sei, não tenho contato com o que é transcendente, né? Ou com Deus, com o que é eterno. E também eu não quero contato com o que está próximo de mim, porque eu olho e falo assim, igual eu. Ou até pior, né? É pior do que eu. Então, o ser humano, ele perdeu sua referência. Então, essa questão, e Agostinho, tanto Agostinho quanto Paulo, ele faz essa analogia e a gente percebe com clareza isso, né? O pecado, ele bagunçou com o ser humano. Bagunçou, essa que é a questão. Bagunçou. E foi justamente essa ideia que eu trouxe quando eu escrevi esse tópico 2, que foi justamente mostrar como que o pecado bagunçou. É perfeito a sua exposição, né? E continuando aqui, nós vemos em questão ainda sobre Agostinho, né? Agostinho nessa busca pela verdade, por assim dizer, né? Aquela pergunta clássica que o Pilatos fez para Jesus, e o que é a verdade? Agostinho foi em busca dessa verdade. E nós vemos, à medida que você lê o livro Confissões, que é uma biografia, uma oração biográfica, você percebe em Agostinho ali que à medida que ele busca no conhecimento humano, ele busca na terra a verdade, ele se desespera. É esse desespero, né, que há, esse vazio, né? E assim, quando nós lemos de forma superficial Agostinho, principalmente o Relato das Peras, que foi onde eu embasei aqui esse pensamento, você pode olhar e falar, mas qual o problema de roubar uma pera? O problema, o próprio Agostinho vai trabalhar isso, e a própria Bíblia, antes de Agostinho, trabalha. Lá no caso de Davi, o problema era o quê? O pecado não estava na pera, não estava no vendedor. O que Agostinho quer nos mostrar, quer mostrar para o seu leitor o pecado sempre esteve em mim. Né? E aí eu me amarro em Davi, que quando ele peca, ele não sai procurando culpados. Exato, irmão Sérgio. Ele ora e diz, Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que o salmista quer dizer? Senhor, sou eu o culpado. Não foi Betsaida, não foi Urias, não foi... Não, eu sou... O problema está em mim. Né? Então eu acho que a questão chegar nisso daí, nesse ponto que o irmão Té colocou aí sobre Paulo, requer essa viagem interior e dizer, calma aí,
É diferente do que diz o Rousseau, que o ser humano nasce bom e a sociedade que corrompe. Não, a Bíblia ensina que eu já nasci com a natureza pecaminosa. Eu já nasci debaixo do pecado. Ou seja, eu nasci separado de Deus. Sim, sim. Eu preciso de arrependimento, preciso da graça, né? E aí faz a ponte para outra luta de Agostinho, né? Que foi a sua luta interior. Calma aí. Ele buscando essa verdade, ele se desespera por perceber que ele não estava conseguindo encontrar, né? E aí, Exato. eu acho que essa luta interior é a luta nossa hoje, né? Sim, sim, sim. E é interessante, só voltando um pouquinho aí, irmão Sérgio, quando a gente fala do assombro, que nós devemos nos assombrar com o pecado, foi o que aconteceu com Davi. Né? Sim. Quando ele deu conta do pecado dele, o que ele disse? Que é como se os ossos dele estivessem podres. Ele fala, é como se a podridão entrasse em meus ossos. Vê que coisa. Davi entendeu o pecado. Sim. É o que vai acontecer com Paulo, vai acontecer com Agostinho, né? E essa busca interior aí que nós falamos, que é nossa também, faz parte da nossa vida e vai fazer parte sempre, né, da nossa vida, essa busca. Agostinho com certeza morreu com essa luta, claro, não mais na busca pela verdade, porque ele já tinha encontrado a verdade, né? De certa forma, não é ele que encontrou a verdade já tinha encontrado ele. Sim, sim. Quando a mãe dele orava lá, ajoelhava e orava por ele, a verdade já estava a caminho dele, já estava indo ao encontro dele, né? Então, essa luta interior aí, por quê? Você vê que Agostinho estava em busca da verdade, mas os lugares onde ele estava buscando essa verdade que era o problema. Sim. Vamos fazer uma crítica aqui, mais ou menos, né? Não é bem uma crítica, mas vamos falar a verdade. Buscar a verdade em Roma é um caminho bem estranho também, né? Exatamente. Era um caminho bem estranho, justamente em Roma, né? Ou o caminhozinho para a verdade, né? Mas o fato é que ele encontrou, entendeu? Não era o local, era a busca pela verdade. Então, Agostinho achava que a verdade ele ia encontrar nos locais. Ele podia encontrar a verdade, vamos dizer, nas orgias, na bebedice, nas apostas, né? Nas jogos de azar, que ele poderia encontrar a verdade dentro de uma seita. Sim. Apesar que quando a gente fala seita aqui hoje em dia, a gente precisa entender que na época de Agostinho uma seita não tinha um sentido pejorativo, né? A igreja era uma seita, a filosofia era uma seita, tudo era seita, nós seríamos seita lá também, né? Não tinha esse sentido pejorativo. Hoje em dia tem, mas no caso aí, essa seita é bem no pejorativo nosso mesmo, né? Vamos dizer assim. Era uma seita, que era o maniqueísmo. E Agostinho achava que dava para encontrar a verdade na filosofia platônica, né? O conhecimento, sim, né? Mas a verdade... Então, ele percorreu alguns caminhos, por quê? Porque ele queria encontrar a verdade. E eu gosto de pensar da forma seguinte, irmão. Nós não encontramos a verdade que nos encontra. Sim. Claro, a partir do momento que nós buscamos, né? Que a palavra de Deus sempre nos instrui. Lá em Provérbios vai nos exortar a busca pela verdade, né? E tem aquela passagem lá muito conhecida, né? Da verdade, né? Que ela clama nas ruas, nas praças. Ou seja, quando fala lá, Salomão deixa bem claro que não é você que vai atrás da verdade. Ela está clamando. Ela clama o tempo todo. O que precisa é você dar ouvido para a verdade. Então, quando Agostinho vai buscar nos lugares, e aqui o irmão colocou muito bem colocado aqui na questão da luta interior, as riquezas, o vazio, porque dentro dele, toda vez que ele encontrava, encontrei a filosofia, era um grande filósofo, mas nem por isso ele encontrou a verdade na filosofia. Sim. Absorveu muito conhecimento do maniqueísmo, né, daquela seita herética, mas não encontrou a verdade. O vazio estava lá dentro. Inclusive, eu vou me atrever aqui a dizer que quando ele chegou em Roma, ele também não encontrou a verdade. O vazio estava lá dentro. E até que aquele momento, né, que ele teve o encontro com a verdade. E aí que é expresso, inclusive, nessa notinha que o irmão colocou aqui, fantástica, que é o nosso texto-chave. O nosso texto-chave não é para refletir. Sim. Aqui é a expressão de um homem que encontrou a verdade. Né? Então, é isso que é interessante. Por quê? Porque enquanto o ser humano ele tenta se encher de coisas que não é essa a verdade, o vazio vai estar lá sempre. E só preenche a partir do momento que a verdade entra dentro do coração dele, né, irmão Sérgio? Uma coisa que eu acho interessante sobre essa questão do vazio, certa ocasião, escutando um grande teólogo falando a respeito da sua conversão, Luiz Saião,
E o Luiz Saião, ele fala que antes de se converter, ele não conseguia ver nada de belo no mundo, né? E quando ele se converte por meio de um hino infantil, ele até chora quando ele conta, que ele fala que ele viu a beleza numa formiga passando. Ele conta assim que para nós pode parecer uma coisa boa, mas ele falou, nossa, eu nunca tinha visto a beleza desse ser tão pequeno, né? Até o irmão colocou aqui a questão do para refletir. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. O pecado tira essa noção do belo do homem. Belo. Sim. Né? O homem, ele... Aquela coisa que nós temos... Por exemplo, eu gosto muito de natureza, de ir pro meio de um mato, de uma mata, e você ficar horas ali contemplando tudo aquilo e falar, Deus, como o Senhor é exibido, como o Senhor é grandioso, o céu. Deus, como esse céu manifesta a tua glória. No livro também, já citando aqui Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, ele trabalha essa ideia que o pecado afeta essa questão das afeições. Era o que Agostinho nessa busca, ele não conseguia ver nada de belo. Quando o seu interior é preenchido pela água viva, né? Quando ele deixa... Eu até fiz aqui uma analogia sobre a água viva, porque quando Jesus chega ali para aquela mulher samaritana, Jesus pergunta, o que você... Me dá um pouco de água? A mulher fala, não posso. Nós vemos ali uma mulher se esforçando para pegar a sua própria água. Jesus fala, olha, eu quero te dar a água viva. A água no qual você não terá mais sede. Ou seja, essa busca, esse encontro com o belo, esse preenchimento desse vazio que há dentro do homem, só Deus pode preencher. Exato. E quando acontecer esse preenchimento, né, que nós vamos para o próximo ponto aqui, que é agora nós temos um Agostinho transformado, né? Até o irmão colocou que ele foi em Roma buscar, e eu acho interessante que quando ele tem um encontro ali com Ambrósio, que mostra para ele a verdade, né? E Agostinho é bem interessante, querido professor, que Agostinho tinha uma visão estranha dos cristãos. Agostinho achava que os cristãos não eram inteligentes. Sim. Quando ele se depara com Ambrósio, nas palavras do próprio Agostinho, ele diz que não encontrou um homem tão intelectualmente pronto e completo como Ambrósio. Ambrósio, inclusive, é um dos pais da igreja. Exato. Também. E Ambrósio mostra para ele Cristo, ele se converte, mas ainda faltava aquela transformação. Ele fica um tempo, um período, até que um dia ele conversando com um amigo dele, e ele cai num desespero, em lágrimas, e ele vai para um jardim à parte orar, e ele ouve crianças cantando, pega e lê, tome e lê. E aí quando ele se depara com as escrituras, que eu coloquei aqui na leitura bíblica, Romanos 13 e 14, que diz, vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. E aí Agostinho vai dizer aqui no Confissões que a sua visão é iluminada. Exato. Aí ele começa a ter aquela visão do belo. O mundo parece, no livro Confissões, quando ele chega nesse trecho que eu coloquei, que é o livro 10, o capítulo 27, ele começa a enxergar a beleza de Deus nas coisas. Exato. Né? Então, nós vemos aí o homem que quer ser o animal, né? Agora está, infelizmente, aí recente, pessoas se reuniram numa estação de trem, eu acho que na Alemanha, e começaram a falar que eram cachorros. Tudo isso é o pecado tirando a beleza daquilo que Deus criou. O ser humano foi criado belo e para refletir a beleza divina e para participar dessa beleza. Então, e aqui nós temos um ponto, o poder das escrituras. Exatamente. E aí falando dessa questão do belo aí, nós temos no Brasil, por exemplo, aqui mesmo, né? Na Baixada Santista, a mulher diabo, aquela mulher lá que se fez, já colocou chifres e tal de botox e tal, de botox, como fala, aquele silicone, né?
colocou chifres e tudo mais, que é a mulher diabo. Temos o homem lagarto, pessoas que bifurca a língua, corta e coloca bastante preenchimento, né, dessa substância para fazer aqueles... parecer que é um lagarto mesmo e tudo mais. Você vê que o outro lado, aquele cidadão que gastou aquela grana para conseguir um traje, um exoesqueleto para parecer um cachorro perfeito, esse daí ainda foi externo, que ele está lá dentro, né? Outros deformam o próprio corpo. Ou seja, pega a beleza natural que eles têm, que eles receberam, né? Ao invés de zelar pela beleza natural dele, ele deforma a beleza. Você vê gente que... aquela exposição de homens pelados para a criança tocar e dizendo que aquilo é belo. Então, assim, o ser humano, uma das coisas, ele perdeu a noção do que é a beleza. E dentro da filosofia que Agostinho estudou, principalmente Platão, né? Vem aquela questão do bem, do bom e do belo, né? Aliás, na época do Império Médici e tudo mais, que vem ali Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, aquela turma toda, quando o Sandro Botticelli, que pintou a capela lá em Roma e tudo mais, quando perguntava para ele para quem que ele pintava, ele não vendia as obras dele. Ele era bancado, porque ele precisava comer e beber, né? Mas ele não trabalhava, então precisava sobreviver do trabalho. Sobreviver, não ficar rico. Então, o tempo todo as pessoas falam assim, você precisa ir para Roma, lá que você vai ficar famoso. Ele fala, mas eu não pinto para o homem, eu pinto para Deus. Ele fala, a beleza é algo divina. Então, assim, o homem sempre teve... Agostinho estava atrás da verdade, através da literatura, através das seitas, através de tudo. E esses artistas vão atrás de Deus, a expressão... quando você olha essas obras grandiosas, a gente olha pagãos, né? Fazer umas obras dessas, você fala, cara, como que o cara... né? Pagão entre aspas, né? Fez uma obra tão bonita dessa que impacta, a gente olha e fica de boca aberta, principalmente o Sandro Botticelli, o Leonardo da Vinci, as obras do Da Vinci e tudo mais. Você olha, uma das coisas deles falava, não, a beleza, ela é divina. Sim. Né? Ela é uma beleza divina. É claro que foi pervertido e tudo mais, mas qual era o sentido deles também? É a mesma busca que o Agostinho estava, é da verdade. O homem quer encontrar a verdade, que a verdade é Deus, né? Então ele quer encontrar essa beleza última. Então eles fazem esses rascunhos que a gente fica impressionado, e são somente rascunhos mesmo, né? Não é, se é que podemos chamar de um rascunho da verdadeira beleza, mas a intenção deles é isso, trazer um pouco de beleza para o mundo. E aí você vê hoje em dia as expressões, acho que nós estamos num momento muito crítico, que nós estamos fazendo, olha só, isso lá na Idade Média. Na Idade Média, o homem querendo encontrar beleza, produzindo beleza. As artes que nós temos praticamente hoje em dia que sobreviveu vem tudo da Idade Média. O homem em busca da beleza. Hoje em dia estamos fazendo o caminho ao contrário. O homem está destruindo aquilo que é belo e colocando essas bizarrices no mundo e contemplando e acha que é beleza, que é arte. Se você falasse arte como os artistas de hoje tratam lá na época do Império Médici, lá para a época de Leonardo da Vinci, você vai falar assim, tá de brincadeira, isso aqui não é arte. Né? Isso não é o belo. Não é o belo, entendeu? Então, tem essa questão aí, né, o irmão Sérgio? A questão da beleza, né? E o Agostinho, ele encontrou essa beleza. Né? Ele encontrou essa beleza. Isso aí que é interessante. E é um homem que foi transformado pelo impacto dessa beleza. Então, acho que nós, como cristãos, nós aproveitamos mais o mundo nesse ponto de vista. Porque a gente consegue ver a beleza nas coisas. Você consegue olhar para algo e falar, isso é belo. Então o ser humano ele perdeu a noção do que é belo. Tanto que a arte tenta resgatar a arte verdadeira lá atrás, né? Que não se tem mais hoje em dia quase. Ele tenta fazer o que? Resgatar essa beleza. Então, é igual o irmão falou do saião lá, né? Da formiga olhar e falar, cara, que coisa fantástica. Eu tô lá e falo assim, é só uma formiga. Mas para ele tinha uma beleza. E a gente olha, quando nós olhamos para as coisas hoje em dia do mundo, depois que Deus transforma o nosso coração, a gente consegue ver a beleza. Sim, sim. A beleza da vida, inclusive a última beleza, que é a beleza de viver. De viver. Que muitos perdem o encanto. Eu acho que o suicídio, em certa medida, ele é justamente o desencanto com as coisas, com a beleza. Um dos motivos, né? Ele não consegue mais ver beleza em nada. Perdeu, não tem beleza nem externa, nem interna, nem, vamos dizer, filosófica, nem teológica, nem nada. Ele perde o contato com a beleza. Ele simplesmente não vê beleza nenhuma no mundo. Ele fala, para mim, tá aqui, tá do outro lado, tanto faz. Né? Então, eu creio que esse é um dos papéis da beleza, que, aliás, era um pensamento bem da Idade Média, e eu concordo que
a função da beleza é apontar para Deus. Sim. É apontar para Deus. Deus é belo. Deus é belo. Então, toda beleza é uma expressão de um ser humano, mesmo caído, tentando encontrar Deus. Exatamente. Essa é a função da beleza. E nós vemos que essa busca, esse encontro passa primeiro pelo poder das Escrituras. Eu tenho certeza que hoje o ser humano está nesse estado porque ele quer encontrar, assim como Agostinho, quer encontrar o sentido, o preenchimento do seu vazio fora das Escrituras. E as Escrituras, ela é a palavra de Deus. Ela é a única que pode preencher o vazio do homem. Ela tem as respostas absolutas para o homem. Exato. Né? Exato. E aí nós vemos que agora, uma vez encontrando as Escrituras, nós vemos que ele ama o Senhor, né? E aí eu até coloquei aqui, né? Tarde te amei, beleza. Olha como ele... Excelente. Ele trata Deus e é uma das coisas, irmão Elias, que eu como um apaixonado pelos pais da igreja e por Jonathan Edwards também, por Spurgeon, quando eu leio o jeito que eles tratam Deus. A beleza do jeito, né? de tratar. Beleza. Beleza. Hoje nós vemos que isso daqui nos chama para um amor ao Senhor que nós vemos que nós temos perdido também. Porque hoje eu acho que essa falta do belo, de entender a beleza, a grandiosidade de Deus, às vezes nos faz tratar Deus como se Deus fosse qualquer um, fosse um ídolo. Como se Deus fosse aquela pessoa que tem que me atender a hora que eu peço. Falta esse relacionamento. Exato. Né? Eu confesso, por irmão, que quando eu li essa frase no livro Confissões, irmão, eu chorei. Ela toca. Eu chorei porque é como se o Espírito Santo tivesse me feito sentir ali a beleza de Cristo. E nós vemos que Paulo se deleitava nessa beleza, que em 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 17, nós vemos ali Paulo se deleitando em louvores a Deus por causa da salvação. E aí eu penso que é impossível a pessoa que tenha experimentado uma experiência de conversão real com Cristo não sentir essa beleza de Deus, né? Então assuntos como santidade, como temor, como o céu, como o próprio inferno, para muitos pode causar medo, né? Não, esse negócio de santidade de Deus, mas para uma pessoa que é convertida de verdade, quando se fala de santidade, ele consegue enxergar a beleza. A beleza. Né? No céu, Exato. A beleza, no temor, beleza. a Tudo beleza. Tudo é beleza. Tudo é beleza, irmão. A Bíblia é a beleza. Eu não entendo como, por exemplo, quando eu vejo pessoas pegar um livro igual o livro de Eclesiastes, que nós já estudamos em alguns trimestres, e inclusive no último aí, a pessoa olhar para o livro de Eclesiastes, escrever uma obra sobre o assunto, colocar assim, o livro mais ácido da Bíblia. Ele não enxergou a beleza. Como que pode alguém olhar para o livro de Eclesiastes e não entender a beleza, não ver a beleza? Olha a beleza com que Salomão trata desses assuntos. E são assuntos, vamos falar a verdade, assuntos feios. Sim. São assuntos feios, que é do pecado, é da imoralidade, da falta de ética, é da pobreza, da violência, né? A beleza com que Salomão trata desse assunto. Você vai para o livro de Provérbios, Provérbio é fantástico. Sim. Provérbios é aquele livro que você deve ler todos os dias, sem exceção. Você deve ler alguns versículos de Provérbios. Vai para os Salmos, saltério inteiro. A beleza. Até você pega por exemplo, eu gosto de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Eu já vi gente falar mal de Lamentações de Jeremias. É fantástico a forma como que Jeremias trata daquele período. A beleza com que ele consegue pegar uma história tão trágica, né? Tão trágica que é aquele período, onde ele chega a dizer que as mães cozinhavam seus filhos, né? Para se alimentar, porque não tinha outra coisa para comer, os filhos mortos. O cozinhar chega nesse ponto, né? E
a beleza como ele escreve aquela história, e você, quando você vai ler Jeremias, Lamentações, você acaba igual o Jeremias. Com certeza ele chorou muito escrevendo aquilo, e você é a primeira coisa. Mas você vê a beleza, mesmo uma história triste, você vê a beleza. A Bíblia inteira, quando você lê. E é isso que eu acho que muitas das vezes, irmão Sérgio, ele atrai inclusive o ateu. O ateu lê a Bíblia. E quando você lê, ele fala, cara, primeiro, ele lê com alguns propósitos, né? Mas ele vê beleza. Se você falar de Provérbios, de Eclesiastes, de Salmos, ele fala, cara, é lindo isso aqui. A literatura sapiencial bíblica, ela é linda. Então, Agostinho é um dos autores mais lido pelos ateus, mais estudado. Sim. E aí pergunta para ele, mas você é ateu, por que você está estudando Agostinho? Ele fala, cara, a retórica, a forma como que Agostinho narra a história, principalmente Confissões, né? Eles ficam encantados que o Agostinho era um mestre da retórica, né? Eles falam, cara, isso aqui é fantástico, é belo a história de Agostinho. Confissões é bela, livre-arbítrio, eu não acredito nisso aí, mas é belo como é tratado. Então você vê que tudo é em torno da beleza. E às vezes a gente, quando fala de beleza, parece algo sem valor, sem nada, mas tudo tá em torno da beleza. E Agostinho, no final, né? Ele encontrou essa beleza. Ele foi em busca da verdade e ele encontrou a verdade de que forma? Dentro da beleza. Quando ele confessa, tarde te amei, né? Ó, beleza, né? Tão antiga e tão, né? Vamos dizer, tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Que beleza é essa que ele está falando? A verdade que a vida inteira ele procurou é a beleza. Cristo. Ele acabou encontrando através da beleza. E aí Paulo vai falar que quem é a nossa beleza? Quem é a nossa... a verdade? Jesus. E o irmão lá atrás falou sobre a questão de... É uma passagem que eu gosto muito mesmo, viu? Essa pergunta de Herodes. Ela me dá 300 perguntas quando eu leio, né? Em cima desse texto. Mas ele fala, tá, e o que é verdade? E Jesus olha para ele e fala, esse daí não está preparado para saber o que é verdade. Então deixa quieto, né? Aí ele fica mudo, simplesmente deixa quieto. Por quê? Ele não ia compreender o que era verdade naquele momento, né? Sim. Então sim. Tem essa questão aí, viu, irmão Sérgio? Muito bom. Olha, se nós fôssemos aqui dar os pormenores de Agostinho, nós precisaríamos de muito mais tempo, né? É muito bom falar da palavra, falar desse gigante, né? Irmão Elias, pode dar as suas conclusões? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, viu, irmão Sérgio? É um privilégio, é uma honra estar participando dessa aula, principalmente num assunto tão... vamos dizer assim, que desperta os olhos, brilha os olhos de todos, né? E o irmão ter dado essa oportunidade para mim participar, então agradecer a ti. E dizer para os irmãos em casa, né, que estão nos assistindo, que nós ainda estamos começando, nessa segunda lição, o trimestre, e que vai ser tremendo aprendizado, tá, irmãos? Aproveitem bem, leiam os assuntos, as dicas que o irmão Sérgio já deu e vai continuar dando, né, irmão Sérgio, até o final do trimestre. E eu tenho certeza que a nossa escola bíblica, ela precisava, nós sempre tratamos de assuntos mais teológicos, voltado para os livros da Bíblia, e o irmão, ele, graças a Deus, iluminado pelo Espírito Santo, teve essa belíssima ideia de trazer esse assunto aqui. Eu tenho certeza que isso aqui é o que nós precisávamos desse assunto. E heróis da fé. E nós vamos acabar vendo que nós temos muitos heróis da fé, né, irmão Sérgio? Ao longo do trimestre vai ser dito. Muitos. Mas você vai encontrar heróis da fé onde você nem achava que tinha. Exato. E eu agradeço, viu, irmão Sérgio? Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço ao irmão Elias. Já disse isso particularmente e direi agora em público. O irmão Elias é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço. Eu que sou grato a Deus pela vida do irmão. Como dica, como conclusão, eu só queria dizer aos irmãos que Agostinho ele é importante porque ele faz a ponte entre o antigo e o médio. Exato. Ele consegue unir teólogos protestantes, como Lutero e Calvino, e consegue também influenciar muito da teologia católica. Mas, acima de tudo, Agostinho foi um homem convertido. Não está escrito aqui, mas uma das coisas que me toca é que depois de convertido e antes de sua mãe Mônica morrer, eles estão ali conversando e até é retratado esse momento aqui na figura de Agostinho, ele tocando, o coração aquecido.
ele e sua mãe estão conversando sobre Cristo, e Agostinho disse que eles têm ali uma experiência mitológica, como se eles tivessem tocado o céu, tido uma visão. Tamanha a sua conversão e o quanto ele se revestiu de Cristo. Então se revista de Cristo, que você possa levar seus alunos, querido professor, a se revestir de Cristo, e que Deus te abençoe no nome de Jesus.